Características do inimigo do homem. Agora nós vamos entrar numa parte importante. Lá é a parte introdutória. Agora a gente vai entrar nas características do inimigo do homem. Para a gente entrar numa guerra, eu tenho que conhecer meu inimigo, correto? Como é que eu vou entrar numa guerra de peito aberto, sem saber com quem eu estou batalhando, quem é aquela pessoa que eu vou batalhar? Na mínima eu perco a guerra. Então eu tenho que fazer o quê? Conhecer meu inimigo, me preparar antes para me entrar para a guerra. É o que vocês estão fazendo hoje aqui. Estão conhecendo o inimigo de vocês, estão se preparando para quando entrar na guerra, vocês saberem contra quem vocês estão guerreando, e como guerrear, e como vocês vão vencer. Satanás, o inimigo número 1 dos filhos de Deus. Antes era Lúcifer, cujo significado é portador de luz. Era querubim ungido. Pertencia a uma alta esfera e possuía privilégios, servindo diante do trono de Deus. O pastor vai ler aí Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 19. É aquilo que eu falei no começo. Agora a gente começa a entrar nos detalhes aí. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engates e ornamentos eram feitos de ouro, no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, e estava entre as pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação dos teus comércios se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemple, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra. Os olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirá. Amém, obrigado. Só tem total liberdade, viu, pastor? Se quiser interromper, agregar alguma coisa, só fica à vontade, tá? Amém, irmãos? Eu falei para vocês que não vou ser muito teólogo, né? Mas nessa passagem existe duas linhas de pensamento. A primeira é que é contando a história de um rei. E a segunda é a história de Satanás e a sua queda. Vamos ficar com a segunda, a história de Satanás e sua queda. Então Satanás, ele cai, o Senhor expulsa ele, aquilo que eu falei no início, tá? Ele cai e a partir daquele momento ele entra como serpente no Éden e tenta o homem. E dali começa a batalha espiritual da humanidade contra ele. Sua queda foi o resultado do orgulho, da autoexaltação e da rebelião. Ele conseguiu enganar uma multidão de anjos, levando-os também a se rebelarem contra Deus. Nós vemos que Satanás, na Bíblia, nunca criou nada. Satanás nunca criou nada. Quem é o criador de tudo é Deus. Satanás nunca criou nada, mas a única criação que eu posso falar que Satanás criou foi a mentira. A Bíblia fala que ele é o pai da... Ele é tão sagaz, ele é tão poderoso na mentira, irmãos, que ele, de uma só vez, conseguiu levar a terça parte dos anjos. Se só fosse ele que fosse exilado das regiões celestiais, de onde é a morada de Deus, mas não. Ele conseguiu pegar seres... Deus, que contemplavam a glória de Deus lá no Kairos, que é o tempo de Deus,
E ele conseguiu enganar esses anjos e trazer para trabalhar para ele nas regiões celestiais. Não dos anjos, mas essa região celestial, um pouco abaixo, onde Paulo fala aqui, né, que ele conta 3 céus, depois a gente vai entrar nisso aí também, não vou entrar agora. E ele fica ali com aquelas potestades malignas atacando. E atacando os seres humanos na terra. Então ele é tão sagaz, ele é tão poderoso, tão eficaz, tão convencedor na mentira, que ele trouxe anjos que contemplavam a glória de Deus, viviam na eternidade com Deus, sabiam os planos de Deus, que era perfeito e bom, e deixou-se enganar para ficar vivendo, atormentando outras pessoas, brigando contra outros anjos. Então vê a força que Satanás tem, a força que ele tem, irmãos. Então o negócio não é brincadeira. Principados e potestades. E aí nós vamos aprender agora. Está vendo que eu estou pegando todo o corpo do texto? Vocês prestaram atenção? Todo o corpo do texto de Efésios a gente vai falando. Como que Satanás surgiu, a batalha espiritual, como ela surge dentro da Bíblia. E aí a gente vai entrando agora nos principados potestades. A gente vai falar todos o que Efésios cita ali. 6:12 diz: pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Paulo, ele era um homem à frente da sua época. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, e a Bíblia fala que quem é criado aos pés de um mestre, quando ele cita, é porque é o aluno mais aplicado. Quando você aprender na sinagoga dos tempos de Jesus, só sentava aos pés do mestre o aluno mais aplicado. O aluno mais dedicado e o aluno que se destacava mais. Quem não era destacado e quem não era voltado para buscar aquilo que o seu mestre falava, sentava lá atrás. Por isso que Maria de Betânia, quando ela senta aos pés de Jesus, ela senta para aprender. Por isso que Paulo ele cita: eu fui criado aos pés de Gamaliel, que era que o vô dele era Hillel, que era fazia parte do Sinédrio que julgou Jesus. Então o Hillel era avô de Gamaliel, e Gamaliel ia assumir a escola da época rabínica que tinha naquela época lá. E ele também estava com a visão de colocar Paulo nessa escola rabínica. Então quando Paulo fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, Paulo era um homem muito à frente da sua época. Paulo sabia demais, Paulo entendia, Paulo era poliglota. Paulo conhecia de culturas, então Paulo ele dá detalhes que não dá para a gente descartar os detalhes. Não tem como a gente descartar. Por quê? Ele começa falando de principados. Ele dá toda a hierarquia, certinha, em ordem cronológica. Os irmãos gostam daquele negócio, comprar uma Bíblia de ordem cronológica. Ordem cronológica. Paulo também fazia isso. Principados. No grego, arche, que significa espíritos governantes, são espíritos demoníacos poderosos, da mais alta hierarquia. Primeiro escalão. Recebendo ordens diretamente de Satanás, dominando e operando nos lugares celestiais. Eu quero quebrar alguns mitos aqui. Eu não sou especialista nesse ministério de batalha espiritual. Esse ministério de batalha espiritual em algumas igrejas no Brasil começou nos anos 90, com algumas igrejas que faz até mapeamento espiritual de locais, bairros, estados e países. Tá? Então tem ministério especializado nisso. Primeiro escalão. Satanás não vai incorporar num corpo humano. Satanás não incorpora em corpo humano. Quando o irmão vai lá, sai Satanás! Ele está dando um título, mas não é propriamente Satanás. Satanás, ele trabalha como um general. Vamos pegar uma tipologia de uma guerra? Você já viu um general de guerra aí na linha de frente com os soldados? Quem gosta de jogar xadrez aqui? Ninguém gosta de jogar xadrez? Xadrez. Você coloca a sua rainha na frente dos peões para perder o jogo? Senão você toma um checkmate, não é? A batalha espiritual é a mesma coisa. Satanás não vai incorporar num corpo físico. Por que ele precisa de um corpo físico? Nosso pastor Leônidas vai explicar muito bem isso. Ele manja desse assunto. Satanás precisa de um passaporte. O que é o passaporte dele? Corpo humano. Satanás precisa de um passaporte para atuar aqui na terra. Senão ele só fica vagando. Satanás precisa de um passaporte. Qual é o passaporte dele? Corpo humano. Por quê? Nós somos tricotômicos, o pastor falou. Corpo, alma e espírito. Correto? Satanás vai atuar onde? No espírito? Não. Ele não tem acesso ao espírito do homem, dependente se ele é ímpio ou não. Satanás ele vai atuar na
alma, onde você tem seu psique, onde você tem seus pensamentos, seus 5 sentidos. Ele vai atuar dentro dos seus 5 sentidos. Por isso que tem pessoa que se mutila, tem pessoa que se joga para se matar rápido, tem pessoa que toma veneno, tem pessoa que fica com depressão profunda, síndrome do pânico. Às vezes, irmãos, é doença, às vezes não. Às vezes é procedência maligna na vida daquela pessoa, agindo. Então, os principados, irmãos, os demônios de mais alto escalão. Eles só estão abaixo de Satanás. Tá? Eles dominam nos lugares celestiais. Então eles ficam nos lugares celestiais. Por isso que eu falei locais celestiais. Não é porque lá tem anjo, mas é lá onde fica a batalha espiritual. Às vezes nós estamos aqui agora, existe uma batalha espiritual muito grande aqui em cima. Aqui. Não querendo as pessoas não virem, né, ter desânimo, não querer vir. Batalha espiritual. Potestades, ele desce o nível. Principados, ele desce para potestades. No grego, euzosia, ou euchouzia, depende da tradução do grego aí, né? Tem o grego caionê e tem o outro. Significando autoridade, que permitem ou impedem poder delegado pelos principados. Então as potestades recebem ordem dos principados. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Opera nos filhos da desobediência. Então você deu legalidade para ele, não deu vazão para o Espírito Santo trabalhar, ele opera. E Paulo ele cita, Paulo é muito gostoso ser as 13 cartas que Paulo escreve, irmãos, porque Paulo esmiucia, ele dá detalhes, ele fala de potestades do ar, ele fala do ar. Então não é uma guerra aqui física, é uma guerra espiritual. Paulo é muito detalhista. Quando vocês forem ler as 13 cartas de Paulo, se apega nos detalhes, vão a fundo nos detalhes. Não fica só no superficial.